RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. A palavra manifestada no devido tempo. Um dos atributos que claramente se apresenta transversal em toda a Bíblia é o atributo da eternidade de Deus. Que Deus é eterno fica claro logo no primeiro versículo da Bíblia. E também fica claro no último versículo da Bíblia que estamos perante um Deus que existe fora do tempo e que criou o tempo e que por causa disso Ele é o único Deus capaz de providenciar, manifestar e revelar sua palavra no devido tempo. Paulo deixa isso claro na sua introdução e saudação de sua carta a Tito. Amigo ouvinte, leia comigo o texto achado em Tito capítulo 1, versículo 3. E ali vamos aprender que os tempos são tempos de Deus, que sua palavra foi suficientemente manifestada para nos conduzir à fé e que a pregação continua sendo o instrumento usado por Deus para chamar os homens à salvação. Está escrito assim: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Este versículo é daqueles versículos que qualquer pessoa desatenta iria passar por ele sem perceber a beleza, a profundidade e a mensagem que ele transporta em si mesmo. Tal como disse, neste versículo podemos aprender três coisas. Primeiro, que os tempos são tempos de Deus. Segundo, que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, foi suficientemente manifestada para nos conduzir à fé. E terceiro, que a pregação continua sendo o instrumento usado por Deus para chamar os homens à salvação. Sim, meu ouvinte, os tempos são de Deus. Aqui Paulo prefere começar sua carta deixando isso claro, não é? Que o Deus da Bíblia é o Senhor do tempo. Todas as estações apontam para a confirmação de seus desejos. Diante de Deus, todos os tempos são devidos, são certos, e nada está fora do que Ele estabeleceu. Deus conduz o tempo que decorre e o tempo em que as coisas ocorrem. Sim, meu irmão, o tempo que passa, Deus controla, e o que se passa no tempo que passa é um discurso de Deus. Talvez seja o tempo oportuno para uma pergunta muito pessoal. O que se passa atualmente no tempo da sua vida que passa? Sim, o tempo passa, a vida corre e só os sábios aproveitam bem o sol que nasce e a tranquilidade da noite. O dia não precisa ser corrido para ser dia, nem a noite tranquila para ser noite. Basta que num e noutro Deus seja a nossa prioridade. O salmista, no Salmo 91, versículo 6, falando daquele que descansa à sombra do Onipotente, disse que este homem não temerá a peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A segunda coisa que depreende-se do meu texto de hoje é que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, foi suficientemente manifesta para nos conduzir à fé. Desde a queda do homem até os nossos dias, Deus sempre procurou falar e fazer ouvir a sua palavra de várias formas. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim como o discurso silencioso de sua lei. Deus estava nos mostrando que não existe sociedade sem lei, não há relacionamento sem compromisso e não pode haver convivência sem conhecimento dos limites. Um relacionamento que admite tudo é uma vergonha e causa vergonha. Um namoro onde tudo vale, não vale para nada. Um casamento onde tudo se aceita, não se aceita. Um país onde tudo é possível, nada está acontecendo. Por isso, Deus manifestou sua palavra no devido tempo e fê-lo de um modo tão claro, simples e acessível que só não aceita quem não quer, não vê quem fechou os olhos e não aceita a salvação quem preferiu escolher a morte em lugar da vida. Fazendo recurso às profecias de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, onde se acha assim escrito:
A visão ainda está por cumprir-se no tempo determinado, pois se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Meu irmão, Jesus é a intervenção mais acabada de Deus no tempo e na história. A história registra grandes tempos. Existem períodos ou factos históricos que a humanidade jamais esquecerá. Mas Jesus é o parágrafo mais importante de todo o texto da história do mundo e precisa ser o conteúdo mais importante da vida de um homem, sob a pena deste homem se achar perdido no mundo perdido e cansado de si mesmo. Eu gostei da história que ouvi de um pastor americano, quando em determinada ocasião lhe foi perguntado por que devíamos acreditar em Jesus para viver uma vida feliz e abundante. Ele disse: imagine um homem caminhando em certa cidade que ele não conhece muito bem e acaba chegando em uma zona onde aparecem dois caminhos e ele precisa saber e achar a direção certa que vai tomar. E naquela mesma encruzilhada estão dois homens deitados. Um está vivo e o outro está morto. A quem iremos perguntar por direção? Ao morto ou ao vivo? Meu ouvinte, responda em seu coração. A quem você iria perguntar por direção? Ao homem vivo ou ao homem morto? Ali vai então a terceira verdade que se acha no meu texto de hoje. A pregação continua sendo um instrumento usado por Deus para chamar os homens à salvação. Paulo diz no meu texto que ele era pregador por mandato de Deus. Claro que ele escreve assim em ataque aos judaizantes e aos gnósticos que faziam das suas na ilha de Creta. Ele diz em Tito capítulo 1, versículo 11: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Sim, meu ouvinte, quando você nega um conselho de um médico, você arrisca a sua vida. Mas quando você ignora a pregação, você arrisca a sua alma. A Bíblia diz que adianta ao homem ganhar o mundo todo, se perder a sua alma. Aqui está se manifestando em tempo oportuno a palavra de Deus para aqueles que são de Deus. A parte final do meu texto diz que Deus é nosso Salvador. É interessante que o versículo 4 diz também que Jesus é nosso Salvador. Afinal, temos dois Salvadores, digamos assim. Deus nos salvou para si e Jesus nos salvou em si. Somos daquele que nos fez seus e para aquele que nos faz semelhantes a si, à medida que somos santificados pelo seu Espírito que em nós habita. Por isso, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, aqui não há favores a pedir, não há elogios a serem tecidos, apenas uma exortação a ser reforçada. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.